Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã de Evangelho no Lar. Lana, Angélica, tudo bom? Bom dia. Vou dar um tempinho a mais, tá certo? Para esperar as pessoas entrarem. O áudio está legal? Perguntando porque é a minha primeira experiência com fone de ouvido para diminuir os ruídos externos. Tá dando para ouvir direitinho? Maria. Lara, bom dia. Jaqueline, bom dia. Hernanda. Estão conseguindo me ouvir? Luana, Terezinha, certo. Então, como o áudio está ok, algumas pessoas já começaram a entrar, vamos dar início, tá bom? Sejam bem-vindos, Tamires. Vamos começar com a nossa tradição, o Evangelho, tá certo? Pegar água fluidificada para a equipe espiritual poder colocar as boas energias, serenar os nossos corações. Já podem ir pegando o Evangelho, que a nossa leitura de hoje vai ser o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 4. Marcelo, Wilke. Antes vamos agradecer a Jesus por esse momento, por aqui estar, para mais um início de Evangelho, mais um novo dia, concentrados, com saúde, com fé. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para darmos início, tá bom? Mestre amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui partilhando do teu pão, das tuas sábias palavras, que há séculos vêm sendo colocados no nosso coração e ainda temos dificuldade de entender. Que possamos, pelas tuas simples palavras, teu humilde coração, adentrar toda a serenidade que precisamos para continuar a nossa caminhada terrestre evolutiva, galgarmos cada vez passos maiores, mais largos, caminhando junto a ti, ao teu lado. Uma manhã abençoada, de muitos ensinamentos, resiliência, paz, principalmente no momento delicado em que nós vivenciamos, dessa pandemia que alastra o mundo, que cada vez mais nos coloca distante fisicamente das pessoas, que nós possamos encher os nossos corações de amor, de paz, de resignação e inteligência emocional para continuarmos. Gratidão a Ti, Senhor, por todas as bênçãos na minha vida, na minha família, de todos aos meus redores. Obrigada. Então, vamos começar, tá bom? O item, como eu havia falado, vai ser a realeza de Jesus, tá certo? Vamos começar. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, frequentemente, uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e sobretudo depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados?
Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, nesse item sobre a realeza de Jesus, é válido lembrarmos sobre o que é que vem a ser o título de rei, né? O que é que na época de Jesus se esperava de um título de rei? Os benefícios que outrora existiam, como é que nós poderíamos querer que um rei se vestisse, né? Com coroa, com objetos materiais potencializados para aquela época. E era isso que o povo de Israel esperava, né? Ainda muito arraigados no materialismo, como ainda hoje nós somos, desde aqueles primórdios da humanidade, da época de Jesus, se esperava um rei à altura de títulos, de palácio, de benfeitores cuidando ao seu redor, e não era isso que Jesus pregava, né, e preconizava, né? A época de Jesus, o reinado que ele carregava em si era semeando bondade, era, em certas ocasiões, podendo utilizar-se da presença dos povos de dividir os pães, né? Na multiplicação dos pães de Jesus, só tinha, vulgarmente falando, 5, 6 pães para várias pessoas, milhares de pessoas. E ele, na frente deles, humildemente, multiplicou esses pães. E isso causou, à época, muito alvoroço, muitos questionamentos e até mesmo muita visibilidade para Jesus, né? Porque aquelas pessoas tinham fome. E estima-se depois que não foram nem só 5.000 pães multiplicados, porque à época contabilizaram-se, né, pela cultura do tempo, mais a quantidade de homens, mas do lado de cada homem tinha uma mulher, tinha uma família. Então Jesus, naquele tempo, ele conseguiu multiplicar mais ou menos mais de 10.000 pães, né, para alimentar a população. E o rei de Israel, né, o rei de Israel era aquele, Jesus, o que esperavam dele, né? Essa questão é muito, às vezes, conflituosa, porque Jesus, né, humildemente, ele sempre sucumbiu à sua vida, ele sempre se fez a doação de si mesmo para mostrar para nós, para os povos, para o povo de Israel, que não era pela questão do materialismo que ele iria trabalhar, mas pela questão da partilha, da doação. E isso fez com que muitos povos se decepcionassem. Por quê? Porque esperavam receber aquele rei com a sua coroa, ornamentados, com várias pessoas arqueando a sua passagem. E Jesus sempre foi o nosso modelo de caridade, de amor, de luz, de partilha e doação, né? Pilatos, certa vez, ao encontro de Jesus, né, depois que todos já haviam falado o nome de Jesus nas cidades ao redor também, perguntou para Jesus: então, você que é o rei de Israel? E humildemente Jesus ficou calado, não deu resposta e simplesmente refez a pergunta para Pilatos: você diz que eu sou o rei de Israel? Então, já naqueles tempos, sempre Jesus mostrou a sua humildade, que ele não queria título, que ele não queria as benefícios daquele tempo, que ele queria justamente caminhar na doação, na partilha, e que aquilo servisse de exemplo. Não foi à toa que temos até como exemplo no filme, né, na Sexta-feira Santa, da Paixão de Cristo, justamente a crucificação de Jesus, a sua doação a todos nós, por não seguir os preceitos daquela época, porque por ser já um espírito muito evoluído, ele jamais se deixou arregar pelos poderes efêmeros do tempo. Ele sempre quis mostrar a sua partilha, o seu amor, os seus ensinamentos, e que até hoje nós temos essas dificuldades de seguir. Não foi à toa que
desde o seu nascimento, Jesus, que sempre vencera obstáculos e obstáculos, depois de várias vindas a esse mundo, escolheu nascer numa manjedoura simples, rodeadas de animais, na simplicidade, né? E aí vale a gente fazer um pouquinho uma análise daquele tempo, da época de hoje, o que nós estamos fazendo. Quando a gente cita todas essas histórias, todos esses exemplos de Jesus, de humildade, de amor, de simplicidade, a gente vai vendo que até hoje nós não seguimos, nós somos muito presos ao materialismo, à vida terrena, com todas aquelas majestades daquele tempo antigo, outrora existem hoje, só que com outras denominações. Hoje nós queremos ter o último carro do ano, o lançamento, o último celular do ano, o iPhone mais atual. Nós queremos nos comparar com as vidas sociais, redes sociais das outras pessoas que têm vidas diferentes e que não vão ficar colocando seus problemas à tona, mas se apegam muito ao materialismo, ao mostrar. E quantas vezes nós, ainda que estamos engateando nessa seara evolutiva, nós nos deprimimos, nós nos deixamos levar por essa efemeridade do tempo, a efemeridade das coisas terrenas, desse materialismo, né? Então Jesus nos convida, com seu exemplo do nascimento na manjedoura simples, né? Na realeza dele, de Jesus, que no sentido real da palavra, não é o rei de reinado, palácio, mas sim a grandeza do Espírito de Jesus, a grandeza que ele proporciona com seus exemplos de caridade e que nos pede sempre esses exemplos no dia a dia e que a todo momento nós somos colocados em prática, né? Principais deles: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, né? São pedidos tão simples, tão caridosos, uma caridade para com o nosso irmão, para conosco mesmo, que só vai nos servir de evolução, mas que nós ainda rejeitamos. Nossas passadas ainda se tornam curtas, quando nós guardamos rancores, quando nós não perdoamos, quando nós nos julgamos melhores que os outros. Nós estamos nos comportando como o povo de Israel naquele tempo, na pequenez daquele tempo. E Jesus teve que sofrer muitas vezes esse processo de pequeninização, como foi chamado, para se colocar à época, aquele tempo, na aceitação do povo de Israel, mas com os exemplos que ele podia dar, né? Esses exemplos de doação, de partilha, e não como o povo esperava, tá certo? Os valores morais são muitos, estão a todo momento na sociedade, querendo nos persuadir, né? Nos mostrar de outra forma como agir. E, de fato, como agimos de outra forma, nós sabemos como devemos fazer. Nós carregamos essa essência divina em cada um de nós. Mas nós nos rebelamos, nós vamos adiando. Então, Jesus reafirma justamente por isso, que meu reino não é deste mundo. Porque o reino que esperavam que ele fosse ter era um reino material. Era um reino dotado de presenças inoportunas, que muitas vezes não iriam arregar espiritualmente o que ele tinha, o dom que ele tinha, o percurso que ele tinha a fazer. E aí ele foi ganhando os fiéis, os discípulos que estavam ao seu redor, lhes ajudando, que sofreram também, né? Então, a gente vai vendo que desde os primórdios, desde a vida de Jesus, lá atrás,
e com preponderância, já existia, sempre existiu essa questão do materialismo, esse exemplo de fé, de paz de Jesus aos povos, e que até hoje nós resistimos em lutar. Então essa doação, ela só vai ser feita quando nós nos permitimos de coração, com paz, sendo exemplos, como já falado e visto em outras lives, até mesmo aqui no Evangelho, né? A vida futura que nós queremos vivenciar é uma vida futura baseada na fé, não preso a esses dogmas, muitas vezes, que a sociedade nos impõe e que nós nos permitimos ficar massacrados e oprimidos, né? Nesse capítulo 2, justamente, quando ele cita sobre a vida futura, ele apresenta todas as circunstâncias, né? Onde uma das principais preocupações é o homem na Terra, o futuro da humanidade. Por que será que nós estamos vivenciando toda essa questão atual do isolamento, da pandemia, de um vírus, né? Tem questões sempre internas sobre isso, válidas, mas o que nos deixa claro é que nós temos que melhorar como seres humanos, nós temos que aprender a respeitar, a seguir o sentido natural, o percurso natural da vida. Nesse tempo, mais do que em outros, nós precisamos nos doar, nós sentimos essa necessidade da ajuda. E são provas. Nós vivemos em um plano terrestre, passando para um mundo de regeneração. E essas provas e expiações muitas vezes vêm com toda a força, testando esses valores morais que nós estamos tentando sempre conseguir. Que nós possamos não desistir, que nós possamos sempre permanecer firmes no nosso propósito, possamos seguir esse exemplo de Jesus, da humildade, da bondade, da caridade, da fé, porque as dificuldades são inúmeras. E quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, ele faz um convite. Jesus nos convida a vivenciar ao reino dele, que é um reino simples e que por vezes procuramos complicar a nossa vida, a dos nossos familiares, tá certo? Então, fica essa mensagem desse capítulo 2 com relação à realeza de Jesus, que é uma realeza de grandeza, não é uma realeza majestosa, pomposa dos palácios, como os reinados foram, mas exemplos de humildades, de amor e doação ao próximo. Vamos nos ajudar, Arquimedes, sempre participando, orando. A fé é a nossa principal arma, digamos assim, é o nosso principal escudo, melhor falando, né? Quando nós oramos, nós criamos uma redoma de proteção. E essa redoma nada mais é do que o brilho vivo de Jesus, que nos protege e nos permite ampliar os nossos olhares. Podemos sempre perceber que quando nós estendemos a nossa mão, com outra mão nós somos ajudados, tá bom? Então, que esses ensinamentos tão simples e fáceis de carregar dentro do nosso coração e mente, eles possam ser passados aos nossos familiares, aos nossos filhos, num mundo, como antes falamos, que cada vez mais galga pelo materialismo, pelas belezas efêmeras do mundo, que nós possamos estar sendo esses exemplos, assim como Jesus foi. Jesus, logicamente, é um espírito já potencialmente evoluído.
nós ainda precisamos de várias oportunidades de reencarnar, de nos melhorarmos, mas vamos aproveitar o hoje, o aqui, o agora, para tentar essa melhoria. Orar e vigiar sempre. É verdade, Angélica. Tá certo? Então, aqui fica, né, esse ensinamento do Evangelho de hoje. E queria agradecer a participação de vocês. Fico muito feliz quando vocês colocam os comentários, né? Como eu tô vendo aqui, justamente a questão da participação, da continuidade dos evangelhos, porque é o que nos fortalece, mesmo que online, indiretamente, é um ombro amigo que nós temos para acolhimento e para sabermos que nós não estamos só, nós somos irmãos, nós somos unidos, nós estamos aqui para nos ajudar, tá bom? Vamos serenar nossos corações, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade dessa parte do Evangelho, que mesmo no item bem curto, nós podemos retirar dele todos os ensinamentos louváveis para a nossa atualidade, para que possamos seguir sempre com fé, com luz, sem desistir, ajudando-nos uns aos outros, olhando para frente sempre. O que foi feito já ficou para trás. Cada dia temos uma nova oportunidade. Que Jesus abençoe a nossa vida, a nossa família, dos nossos familiares, da humanidade, da população como um todo, para que saiamos cada vez mais vitoriosos. Obrigada por tuas palavras, ó Pai, por tuas intuições, por teus ensinamentos. Obrigada a vocês, gratidão. Fiquem com Deus, tá bom? Amanhã tem Evangelho novamente. E que toda a paz adentre ao lado de vocês, tá bom? Um abraço forte. Até a próxima.